Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos essa noite. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, né? E que tenhamos mais uma noite onde o Espírito Santo de Deus possa falar a cada coração, né? Nessa noite. Conforme nós acabamos de cantar, que o Senhor sempre seja, né, o nosso Deus, o nosso Senhor, esteja presente aí em nossas vidas. Eu quero orar, dar início então a esse culto, agradecer a cada irmão que está presente conosco, aqueles que nos visitam também, que o Senhor esteja aí falando ao teu coração mais uma vez essa noite e que o Senhor aprove tudo aquilo que nós estaremos fazendo para a honra e glória dele mesmo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante do Senhor, na tua presença. Te pedimos as tuas bênçãos para esse culto, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abençoando cada momento desse culto, tudo aquilo que nós estamos planejando, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Pai querido. E que o Senhor esteja direcionando, Pai, as nossas vidas, as nossas ações, que nesse culto de louvor, adoração, de intercessão, de manejo da tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações em todos os momentos e que estejamos também abertos a ouvir a tua voz em cada momento desse culto, para sairmos daqui, ó Deus, edificados pela tua presença. Muito obrigado por tudo. É essa oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler os versos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, né? Estamos ainda diante de um cenário de crise, de desafios, e a palavra de Deus nesse texto traz uma palavra de alento a cada um de nós, que nos motiva, né, a continuar aí acreditando na graça, no poder, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, né? Texto do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma defesa do seu ministério, e ele aqui fala, né, a respeito de um cenário de muitos desafios diante dele, né? Cenário de fraquezas, de angústia, mas ele destaca uma coisa muito importante, que o poder de Cristo está com ele, né, e o aperfeiçoa mesmo em meio aos momentos de desafio. E no final ele conclui com uma palavra que aos nossos olhos humanos parece ser algo impossível, mas aos olhos, do ponto de vista espiritual, essa é uma realidade. Quando estamos fracos é que nós estamos fortes, ou seja, quanto mais dependente de Deus, nós nos fortalecemos mais pela presença desse Deus nas nossas vidas. Com essa palavra de gratidão, de motivação a cada um de nós nesse momento, eu quero te convidar a adorarmos juntos com o hino Nada Temerei, né? Ou seja, mesmo que haja em nossas vidas fraquezas, mesmo que haja em nossas vidas lutas, mesmo que haja em nossas vidas, né, insultos, necessidades, o apóstolo Paulo fala exatamente que diante desse cenário nós devemos buscar a nossa força no Senhor Jesus Cristo. E por isso vamos adorar ao Senhor nesse momento, esse cântico, Nada Temerei, dizendo exatamente isso, né? Sabemos que mesmo diante de todas essas situações, nós não estamos sozinhos. Faça do seu lugar aí um local de adoração ao Senhor nesse momento. Nada temerei.
sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Amém, queridos. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e que essa canção, né, que essa palavra, ela possa estar presente em nossos corações. Nós vamos ter um momento de oração, vamos orar pelos enfermos. Temos aqui a nossa lista de oração, não é isso? Onde nós temos sempre colocado diante do Senhor alguns nomes de alguns irmãos preciosos para nós, irmãos que estão passando por algumas lutas, né? Quero te convidar a estar em oração permanente pelo nosso irmão Elias, né? E nossa irmã Regina, nosso irmão Fernando e Maria, nossa irmã Andréia, Giovanni, né, isso, e família, nossa irmã Noêmia, Lurdinha e família, nosso irmão Ezequias, nosso irmão Jorge, né, junto com a nossa irmã Kezinha. E também queria nesse momento incluir aqui, nós estivéssemos orando pela nossa irmã Conceição e toda a sua família, e também orar pelo nosso irmão Judson, né, que sofreu um pequeno acidente ontem lá no seu trabalho. Que nós possamos orar para que haja prontamente uma recuperação ali, né? Teve um pequeno corte na mão, e vamos orar pela vida do Judson também nesse momento, Isabela, né? E toda a sua família. Quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar então nesse momento, ter esse nosso primeiro momento de intercessão, clamando a Deus por esses queridos irmãos. Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do teu altar e, como temos feito, ó Deus, semanalmente, diariamente, orar, ó Deus, por essas vidas tão preciosas para nós. Abençoe, ó Deus, o nosso irmão Elias, seja com o nosso irmão Fernando, nossa irmã Andréia, irmã Noêmia, Pai querido, irmão Jorge, nosso irmão Judson, ó Deus, que sofreu esse pequeno acidente essa semana, esteja com teu servo ali, nossa irmã Conceição e toda a sua família. Abençoe, Pai querido, nosso irmão Ezequias, nossa irmã Noêmia, juntamente com a irmã Lurdinha. Abençoe todos esses nomes, ó Deus, que carecem da Tua graça, irmãos que estão em tratamento médico, ó Deus, prolongado. Que o Senhor esteja ali abençoando cada um deles, restaurando as suas vidas, restaurando as suas saúdes, abençoando cada um deles nos seus tratamentos.
Esteja com eles, ó Pai, nesses momentos. Sabemos que são momentos, às vezes, desafiadores, momentos de luta, mas conforme nós acabamos de cantar, nada temeremos, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos e sempre a Tua vontade se cumpre, ó Deus, em nossas vidas. Esteja com os meus irmãos queridos, dá a cada um deles o sustento, o renovo, cuide de cada um deles, Pai querido. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34, onde leremos de 1 a 3. Salmos, capítulo 34, onde vamos ler os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Temos falado sobre dificuldades e o salmista convida todos aqueles que estão talvez oprimidos, passando por alguma luta, a buscarem, a louvar ao Senhor e se alegrar na presença desse mesmo Deus. Nós vamos cantar mais um cântico, o hino 328 do cantor cristão, Sossegai, e quero te convidar a, nesse momento, a cantar junto conosco, fazer da sua casa um local de adoração ao Senhor. Hino 328, Sossegai. Vamos cantar o hino 328 do cantor cristão, Sossegai. Não poderá ficar.
Amém, queridos. Nós possamos sossegar aí nos braços do Senhor, né? E nós vamos orar agora agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos hoje, em especial, agradecer ao Senhor pelos aniversariantes da semana e especialmente hoje, né? Gratidão a Deus aí por 4 meses do Mateus. Parabéns, Carlos. Parabéns, Cris. Parabéns, Ana Clara, né? Isso, a Ana Clara colocou lá no grupo, agradecendo a Deus por 4 meses do seu irmãozinho. Deus abençoe essa família querida e amada por nós. Nossa irmã Edilene também hoje completa mais um ano de vida. Deus abençoe a sua vida também poderosamente, minha irmã. E todos aqueles que completaram aniversário de casamento, completaram aniversário de matrimônio, que o Senhor esteja abençoando aí, cuidando da vida de cada um dos queridos. Nós vamos orar então agora agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de louvá-lo, de adorá-lo e de agradecê-lo pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos em especial, nesse momento, ó Deus, colocar diante do Teu altar essas vidas preciosas para nós. Em especial hoje, queremos agradecer a Ti pelo mêsversário, ó Deus, do Mateus, que completa hoje 4 meses de vida. Muito obrigado por essa vida tão tenra, mas ao mesmo tempo tão preciosa, tão especial, não só para a sua família, mas para cada um de nós, para a família PIBIPI. Muito obrigado por essa vida, que o Senhor esteja abençoando o teu filho, Pai querido. Abençoe o Mateus para que ele continue crescendo, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, diante de Deus e dos homens também. Queremos também te agradecer pela nossa irmã Edilene, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoe a tua serva, conceda muitas bênçãos, muita paz, muita prosperidade. Cuida da tua filha, Deus, de uma forma toda especial, da sua família. Muito obrigado, Deus, por essa dádiva de completar mais um ano de vida. E queremos agradecer ao Senhor por aqueles irmãos que ao longo dessa semana completaram aniversário de vida, aniversário de casamento. Que o Senhor continue sustentando, abençoando e renovando as forças de cada um dos teus filhos. Muito obrigado por tudo, Pai amado, Pai querido. Eu assim oro a Ti com gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes da gente trazer a palavra dessa noite, queria fazer aqui alguns avisos rápidos. Queria primeiro lembrar da nossa quarentena solidária, né? Isso, nossa quarentena solidária, ela continua acontecendo de segunda a sexta, das 15 às 17 horas. E você pode ajudar doando aí 1 quilo de alimento não perecível, um produto de higiene e de limpeza, trocando por uma máscara. Os voluntários têm estado na igreja e quero agradecer a cada um deles que tem se envolvido e a cada irmão que tem podido contribuir também para essa obra, tá? Nesse tempo também de inverno, temos recebido também casacos e cobertores. Se você tem algum agasalho a oferecer, você possa também estar contribuindo para que nós possamos abençoar a vida de pessoas, né? Nesse tempo frio como está fazendo hoje, e que nós possamos ajudar a aquecer vidas nesse tempo de inverno também. E quero também falar a respeito do retorno das nossas atividades. Nós tivemos ontem uma segunda reunião com a nossa liderança. Tínhamos feito uma primeira no dia 16 de junho. Naquele momento havíamos entendido que deveríamos aguardar um pouco mais e, conforme alinhado com a liderança, voltaríamos a nos reunir na primeira quinzena aí de julho. Então nós tivemos uma reunião ontem com a liderança. Havia em torno de 20 líderes da igreja presentes, né? Líderes de ministérios, diáconos, pastor, enfim, várias pessoas presentes. E foi aprovado o retorno, né, gradativo das nossas atividades, até porque a palavra-chave que foi colocada ontem, né, nesse encontro foi a palavra prudência. Precisamos ser prudentes ainda com relação a esse retorno. Então a igreja já tem está elaborando um protocolo, né, com várias ações que já estamos providenciando para o retorno, e ficou alinhado ontem com a nossa liderança que nós estaremos voltando às nossas atividades presenciais a partir do mês de agosto, né?
ficou alinhado que nós estaremos no mês de agosto realizando um culto presencial por semana. Ou seja, estaremos realizando um culto presencial durante o mês de agosto, aos domingos pela manhã, tá? Aos domingos pela manhã, nós estaremos então realizando esse culto presencial, e nesse culto presencial também será paralelamente transmitido online, e nós teremos então no domingo pela manhã, a partir do dia 2 de agosto, o culto presencial e online ao mesmo tempo, pela manhã. O culto da noite, ainda 100% online, e o culto da quarta-feira, ainda 100% online. Então, ao longo do mês de agosto, então teremos os cultos pela manhã, presenciais, né? E nós estamos aí nos organizando para esse tempo. Nós, novamente, recomendamos que nesse momento, né? Aqueles irmãos que fazem parte do grupo de risco, né? Terceira idade, que tem algum tipo de comorbidade, crianças até 12 anos, né? Não vão nesse primeiro momento. Não vão nesse primeiro momento, nessa primeira fase, é a nossa recomendação. Nós também estamos estudando, estaremos amanhã tendo uma noção melhor disso, com isolamento dos bancos, distanciamento, quantos lugares efetivos nós teremos. E talvez nós, diante da quantidade de lugares efetivos, poderemos fazer algum tipo de inscrição prévia para saber quem vai estar no culto, né? Para que nós possamos assim ter um controle daqueles irmãos que estarão conosco no culto e podermos assim então nos preparar da melhor forma possível. Irmãos, foi falado ontem, né? O processo de volta, de retorno, será um processo traumático porque nós estamos com uma dinâmica de vida diferente, um momento diferente, situações diferentes, mas nós precisamos então aos poucos, com todo cuidado, com toda prudência, foi a palavra usada ontem aqui na reunião, palavra-chave, voltarmos aí com todo cuidado, né? Então esteja orando por isso. Você que faz parte do grupo de risco, espera um pouco mais, né? Os irmãos da terceira idade, os irmãos que têm algum tipo de comorbidade, espera um pouco mais, né? As crianças até 12 anos que nem retornaram às aulas ainda, espera um pouco mais. Agora aqueles que não fazem parte do grupo, que estão bem, né? Saudáveis para voltar, a gente vai voltando então gradativamente a partir do primeiro domingo de agosto, então, pela manhã apenas, para que nós possamos gradativamente ir retomando as nossas atividades, tá bom? Orem por isso, coloquem diante do Senhor essa proposta, essa ideia. Nós estaremos ao longo dos próximos dias divulgando melhor isso nos grupos da igreja, estaremos produzindo pequenos vídeos, estaremos produzindo mensagens, mas o mais importante é o boca a boca, né? Compartilhe isso aí com os nossos irmãos, aqueles que você tem contato, para que nós possamos aí voltar com o máximo de segurança possível, o máximo de cautela, né? Nós também, de ontem para hoje, já conversamos com os líderes dos ministérios de apoio ao culto, para saber quem vai poder estar presente, para que nós possamos montar uma escala com os voluntários que tenham condições de estar presente. Enfim, não queremos aqui colocar em risco a vida de ninguém, né? Mas entendemos que também precisamos aos poucos voltar às nossas atividades. Então, por isso, essa ideia de um culto presencial por semana, para que aqueles irmãos que desejam muito estar presente ali, eu sei que a maioria deseja, mas aqueles que desejam e podem estar, possam estar conosco, então, a partir do dia 2 de agosto, tá bom? Nós estaremos, então, mantendo os irmãos atualizados a respeito disso ao longo dos próximos dias. Estejam orando, então, por esses motivos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 29. Jó 29, onde nós vamos dar continuidade a mais uma palavra relacionada aí à questão do sofrimento, né? Nós entramos nesse tema e falta pouco para acabar. Estamos acabando já, vamos até o final de julho, né? Com essa questão do sofrimento. Temos então aí mais 2 ou 3 encontros para encerrar com base no livro de Jó, o que mostra, né, como a questão do sofrimento ela é realmente muito ampla e envolve várias vertentes e vários desafios diante de nós, e como a vida de Jó foi enriquecedora e quantas coisas importantes nós podemos extrair aí de lições para as nossas vidas. Eu quero ler apenas o verso 1 e 2 desse capítulo,
e depois nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Jó, capítulo 29, verso 1 e 2, diz assim: Jó prosseguiu a sua fala: como tenho saudades dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quero parar aqui e quero orar nesse momento. Deus, abençoe as nossas vidas, a tua palavra que é poderosa, viva e eficaz, que ela possa penetrar agora em nossas mentes e corações e que tenhamos condições de extrair lições valiosas para as nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Estamos falando então sobre o sofrimento, já estamos caminhando para o final, né, dessa reflexão, e hoje, diante de nós, mais uma pergunta, a pergunta como amenizar o sofrimento. Na semana passada falamos na parte 1 e hoje estamos aí na parte 2 dessa pergunta, né? Nós já vimos aqui ao longo desses quase 2 meses de estudos a respeito da vida de Jó, como a questão do sofrimento é algo inevitável na vida do ser humano, e como com a entrada do pecado no mundo, o sofrimento então se tornou algo que atormenta a vida de toda a criação. Temos acompanhado então a história de Jó, homem justo, homem fiel, homem religioso, homem rico, homem admirado, mas que passou, né, por uma das maiores histórias de sofrimento que um ser humano pode passar. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu tudo que tinha de valor, mas Jó não perdeu nunca, em nenhum momento, temos falado aqui, a sua fé. Isso é o mais interessante a respeito da vida de Jó, porque é o que mais impressiona, né? Nós conhecemos os Jós contemporâneos que podem estar passando ou passaram por lutas semelhantes às lutas de Jó, mas o que mais impressiona na vida daquele homem é que, apesar de ter perdido tudo isso que nós falamos, Jó nunca perdeu em nenhum momento a sua fé. Sua fé sempre foi o balizador para ajudá-lo no momento de sofrimento. Deus, de fato, conhece todas as coisas e tinha razão quando, diante daquela corte celestial e diante do inimigo, elogiou o seu servo Jó, porque sabia quem Jó era e como ele se portaria diante das situações. Nós estamos caminhando para o final dos nossos estudos sobre o sofrimento e temos observado, a partir da semana anterior, algumas estratégias que Jó começou a desenvolver no texto para amenizar o seu sofrimento, né? Porque Jó, como qualquer ser humano, apesar de ser alguém como referencial de fé para nós, mas percebemos que em alguns momentos da sua caminhada diante daquele sofrimento, Jó também fica abalado, Jó também fica entristecido, Jó também questiona a Deus em muitos momentos, né? Mas ele também desenvolve algumas estratégias que o ajudaram a amenizar a sua dor, amenizar o seu sofrimento. Semana passada falamos que, com base no capítulo 28, que é um hino à sabedoria, Jó buscou forças para amenizar o seu sofrimento através da adoração. Através da sua adoração, Jó então buscou forças ali para amenizar o seu sofrimento. Foi aquilo que nós vimos na semana passada. E hoje, com base no capítulo 29, eu penso que Jó deixa para nós aqui também mais um item importante, mais uma estratégia importante de como amenizar o sofrimento. E de que maneira Jó, então, no capítulo 19, mostra para nós, ou deixa para nós, uma estratégia de como amenizar o sofrimento? Eu penso que Jó deixa para nós uma mensagem, que para amenizar o sofrimento precisamos também cuidar da nossa mente. Cuidar da nossa mente. Jó capítulo 29, você pode ler depois com calma, né? Recomendo que você leia depois com calma. É mais um capítulo impressionante da vida de Jó, não é isso? É mais um registro da vida desse grande homem. Nós já vimos desde o capítulo 1 que depois que os amigos de Jó chegam lá, né? Do capítulo 2, 3 em diante, eles já entram em cena, nós vamos percebendo que há rodadas de argumentações e de defesa de Jó. Os amigos de Jó argumentam e Jó se defende. Os amigos de Jó se argumentam e Jó se defende. Os amigos de Jó se argumentam e Jó se defende. Isso acontece então 3 vezes. 3 rodadas de argumentações e 3 rodadas de defesa de Jó. E Jó aqui no capítulo 29, até o capítulo 31, é como se ele dissesse o seguinte: olha, eu quero concluir a minha defesa. Eu não quero mais falar mais nada. Chega, né? Eu estou esgotado de ficar me defendendo aqui perante vocês.
E entre o capítulo 29 e o capítulo 31, Jó então vai nessa direção. Aqui no capítulo 29, então, ele usa uma estratégia para amenizar um pouco e justificar-se diante dos seus amigos, que é recapitular as bênçãos que Deus havia feito sobre a vida dele no passado. E esse capítulo é interessante porque percebemos que há dezenas de declarações, né, que Jó coloca de lembranças do passado, de memórias da sua vida, que amenizaram o seu sofrimento e que coloca, que diante daquele cenário de tantas perguntas e questionamentos dos seus amigos, mostra então que Jó usa a sua memória para recordar o bem que Deus havia feito na vida dele e amenizar um pouco do seu sofrimento momentâneo, né? É interessante essa questão, porque nós percebemos então que Jó usa a sua memória para amenizar o sofrimento. Agora, na reta final, ele encerra então a sua argumentação recordando as bênçãos que ele e a sua família haviam recebido antes daquela crise. É uma boa demonstração de como nós devemos também procurar encarar a vida, né, de uma forma equilibrada. Porque sabemos que na vida Deus também permite que nós passemos por algumas dificuldades, por algumas tristezas, mas Deus também nos dá vitórias, Deus também nos dá alegrias. Jó então está trazendo isso à sua memória. Jó está recapitulando, né, coisas da parte de Deus que lhe dá força para aquele momento de sofrimento. O Spurgeon, né, grande pregador do século XIX, dizia uma coisa muito interessante a respeito da nossa memória, da nossa maneira de, às vezes, guardar coisas especiais. Ele dizia que muita gente escreve as suas bênçãos na areia, mas grava suas tristezas no mármore. E, de fato, né, às vezes, aqueles momentos mais prazerosos, os momentos mais alegres da nossa vida, é como aquilo que nós escrevemos na areia e vem a água do mar e leva. E às vezes as tristezas, as situações mais difíceis, elas são gravadas num mármore que dura às vezes a vida inteira. E é interessante então aqui que Jó coloca para os seus amigos e coloca para cada um de nós o mistério, o poder que há nas memórias, no sentido de ajudar a desviar os pensamentos negativos e a se fortalecer nos momentos, né, de dificuldade, de sofrimento. A Bíblia mostra isso de uma forma muito clara, que essa é uma tática, uma prática que Deus deixa para o seu povo. O Senhor chega a fazer com que Moisés escreva um livro inteiro, o livro de Deuteronômio, para lembrar o povo de Israel, para admoestar o povo de Israel sobre aquilo que havia acontecido no passado, para que o povo não se esquecesse. Porque o povo daquela geração estava se esquecendo das bênçãos que Deus havia feito na vida de cada um deles, das maravilhas que Deus tinha feito quando tirou o povo do Egito, quando atravessou aquele povo pelo Mar Vermelho, quando deu maná no deserto, quando jorrou água da rocha, tantas coisas que Deus fez na vida daquele povo e aquele povo estava se esquecendo. Deus então usa Moisés para, através de um livro inteiro, o livro de Deuteronômio, lembrar aquele povo. Tanto é que o verbo lembrar é o verbo que mais aparece em Deuteronômio. Aparece pelo menos 14 vezes ali, no sentido de discursos que Moisés está trazendo, né, aquele povo para lembrar dos grandes feitos do passado. É aquilo que o salmista fala lá no Salmo 77, verso 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Isso dá ter força, né? Isso dá renovo para a nossa mente, para o nosso avanço diante de situações traumáticas e situações de sofrimento. Ou seja, o cuidado com a mente, o cuidado com os pensamentos positivos é algo vital para combater o sofrimento. É algo vital para combater as nossas vidas. Estava lendo um dia desse um estudo de uma revista de psicologia que estava falando a respeito do poder dos nossos pensamentos, não é isso? E esse estudo dizia que hoje se comprova aquilo que a psicologia já se fala há muito tempo na prática, né? Os pensamentos são extremamente poderosos e influenciam a maneira
com que nos portamos perante a vida e nos relacionamos com todos que estão ao nosso redor. Se você permitir, os seus pensamentos, as suas emoções podem te limitar. Mas se você permitir, eles também podem ser o quê? Ferramentas poderosas para transformar no melhor que você pode ser. Descobrir competências e habilidades até então desconhecidas. Vemos isso claramente na vida de Jó, né? Talvez Jó nunca... ele mesmo vai falar no final, vamos falar isso no último estudo, né? Ele mesmo, diante de Deus, ele reconhece que ele não conhecia Deus de fato. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir daquele momento, seus olhos veem a pessoa de Deus. O sofrimento, então, faz com que Jó passe por esse processo. E a nossa mente também, diante do sofrimento, precisa entender e trabalhar esse aspecto do pensamento positivo, que vai nos ajudar a avançar diante das nossas limitações e das nossas dificuldades. Existe um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que diz alguma coisa muito interessante a respeito do sofrimento. Ele diz assim: quando temos um propósito na vida, torna-se possível encarar o sofrimento com coragem e transformá-lo em realização. Você pode pensar que para ele foi fácil dizer isso, né? Ou seja, é interessante como quando o Vitor fala isso, né? Quando temos um propósito na vida, torna-se fácil encarar o sofrimento com coragem e transformá-lo em realização. E aí quando nós ouvimos isso, poxa, parece ser fácil alguém dizer isso, parece ser fácil um psicólogo dizer isso, mas quando você vai estudar a vida desse homem, e eu fui ler alguma coisa, esse homem, na verdade, é alguém que pode mostrar para a gente claramente como, através do sofrimento, ele pode ser transformado em algo, uma realização, um propósito, dependendo da maneira como nós encaramos esse desafio. Esse homem, ele foi um judeu que viveu na Europa durante o regime nazista. Ele passou por diversos campos de concentração. Ele sofreu situações inimagináveis. Ele viu de perto muitas condições de profunda miséria e ainda assim disse essas palavras, né, que eu falei. Quando temos um propósito na vida, torna-se possível encarar o sofrimento com coragem e transformá-lo em uma realização. Ou seja, tudo depende do propósito. Tudo depende daquilo que está na nossa vida, daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós desejamos alcançar. É o mesmo caso de Jó. Jó, mesmo diante de toda aquela dor, percebemos que a sua mente, o cuidado com a sua mente, foi um segredo importante desenvolvido por ele naquele momento de dor para poder amenizar o seu sofrimento, para poder amenizar tudo aquilo que ele estava passando. E quais foram as fontes da alegria presente na vida de Jó? É só você ler Jó capítulo 29. Jó capítulo 29, eu não vou ler ele todo, só vou dar uma pincelada aqui, né? Nós vemos que Jó demonstra nesse capítulo pelo menos 5 fontes. 5 fontes da sua alegria, que faziam com que, mesmo diante daquele sofrimento, a sua mente, ao se reportar uma dessas 5 fontes, dava a ele sustento, dava a ele renovo, dava a ele suporte para vencer os momentos de tristeza e de sofrimento que ele estava passando. Primeira fonte que nós vemos está entre o verso 2 e o verso 6, você pode ler depois, é quando Jó começa mencionando a sua alegria de ter a presença de Deus na sua vida. Apesar de estar passando por todo aquele sofrimento, ele se lembra, quando ele lembra do seu passado, quando ele lembra das suas memórias, ele se lembra do valor da presença de Deus na sua vida. Ele cita lá nesse texto que Deus cuidava dele e compartilhava com ele a sua amizade. Que a luz de Deus estava sobre ele e sobre a sua família. Que Deus era a fonte da sua riqueza e do seu sucesso. Então ele começa, ao lembrar isso, né, na sua memória, a mostrar que, mesmo diante daquele sofrimento, quando ele faz menção àquilo que ele havia vivido, ele coloca como a fonte da sua alegria a presença de Deus na sua vida. Outra fonte que ele coloca era o respeito que ele havia das outras pessoas da onde ele morava. Ele era alguém respeitado. Ele era alguém amado. Entre os versos 7 e os versos 11 desse capítulo 29, ele fala exatamente isso. O texto fala que quando Jó caminhava pela cidade, os jovens abriam caminho para ele.
ele tinha um lugar especial junto à porta da cidade, né? Junto dos principais líderes. E até mesmo os principais líderes se calavam diante da sua presença. Ele lembra então de como ele era amado. Ele lembra então de como ele era respeitado. Isso então é a segunda fonte da sua alegria, que o faz trazer ali na sua mente, né, esse momento de alívio para o sofrimento, quando ele pensa aquilo que Deus já havia feito na vida dele. Outra coisa, a terceira fonte da sua alegria, era o ministério que ele tinha perante as outras pessoas. Entre o verso 12 e o verso 17. Jó compartilha ali aquilo que ele fazia na vida de outras pessoas, como ele cuidava das outras pessoas. E é interessante que o texto mostra um homem então compassivo, um homem que oferecia socorro, um homem que levava alegria a outras pessoas, um homem reto, justo, que ajudava até os deficientes da sua cidade. Lê depois com calma esse capítulo 29. Supria as necessidades dos desvalidos e até mesmo defendia os desconhecidos. Então, quando ele lembra disso, isso também trazia alegria ao seu coração. O ministério que ele tinha ali perante as outras pessoas era a terceira fonte da sua alegria. A quarta fonte da sua alegria está lá entre os versos 18 a 20. Ele confiava no seu futuro. Ou seja, era outra fonte para Jó, mesmo antes de ser acometido pelas calamidades. Porque ele sabia que Deus havia abençoado e, por sua vez, havia derramado bênçãos sobre a sua vida. E ele acreditava que Deus poderia continuar ou mudar a sua sorte, né, para viver novamente aquilo que ele já havia vivido anteriormente. Ele se compara como um homem, como uma árvore, melhor dizendo, à beira com raízes profundas, vamos dizer assim, melhor dizendo, que continuava dando frutos. Então, a confiança no seu futuro era uma outra coisa que havia no seu coração, que lhe dava alegria, né, que trazia na sua memória, na sua mente, alegria para suportar aquele sofrimento. E em quinto e último lugar, a quinta fonte da sua alegria era o privilégio que ele tinha de dizer palavras de ânimo e de ajuda a outras pessoas, entre os versos 21 e o verso 25. Ou seja, Jó era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteadores conforto e esperança. O que eu quero então dizer com essa breve palavra nessa noite, né? Jó, então, nesse capítulo 29, mostra para nós que os bons pensamentos, pensamento positivo, o cuidado que nós precisamos ter em relação à nossa mente, é algo fundamental, é algo vital para enfrentar o sofrimento. O sofrimento, às vezes, ele começa já aqui. E nós estamos vivendo dias assim. Dia de sofrimento, onde nós, às vezes, não estamos bem, onde nós somos desafiados à nossa própria sanidade, a tantas coisas que nós estamos vivendo. Mas o sofrimento, às vezes a fonte do sofrimento, não passa só pela questão física. Passa por aquilo que está aqui na nossa mente, passa por aquilo que está na nossa cabeça, né? É o nosso emocional. E Jó então mostra que para amenizar o sofrimento é necessário cuidar da nossa mente. Por isso que ele olha para trás, olha para a sua vida e busca fontes para se fortalecer naquele momento de sofrimento. Ele relata para os seus amigos que estão ali, né, o acusando às vezes de tantas coisas que estavam na sua cabeça, coisas que ele havia vivido e que ainda estavam vívidas na sua mente, estavam vívidas na sua memória e, portanto, ajudavam Jó naquele momento de dificuldade. Embora Jó, né, e Jeremias tenham vivido distantes um do outro em termos de séculos de distância, de diferença, provavelmente, não se sabe exatamente de quando Jó procede, né, mas é um dos livros, um dos personagens, um dos escritos mais antigos da Bíblia, mas Jó poderia citar claramente, no término desse seu capítulo 29, as palavras de Jeremias, no capítulo 3, versos de 19 a 24. Abre aí. Ele poderia citar Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de 19 a 24, que diz assim, né?
Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Embora Jó e Jeremias tenham vivido, tanto tempo distantes um do outro, mas Jó poderia olhar para a sua aflição, olhar para o seu sofrimento e dizer aquilo que Jeremias disse aqui em Lamentações 3. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Grande é o amor do Senhor e por causa dele nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Irmãos, diante do sofrimento, então, eu creio que Jó deixa para nós mais uma dica de como amenizar a dor. Não estou dizendo resolver, porque resolver seria pretensão minha, enquanto ser humano, dizer que a resolução para a nossa dor é o encontro com o Senhor, porque a nossa vida aqui é cheia de momentos de tribulação, de lutas, de dor, de pranto. Isso um dia vai ter fim, mas não é aqui. Mas Jó deixa para nós um entendimento muito claro de como amenizar a dor. E depois de mostrar para nós que a adoração pode servir como uma estratégia para amenizar a nossa dor, hoje Jó deixa para nós outra estratégia importante, que é o cuidado da nossa mente, que é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer para nós aquilo que nos dá alegria. Que nós possamos, irmãos, ser como Jó, diante dos sofrimentos, diante das nossas lutas, diante dos nossos embates, ter sempre na mente as grandes bênçãos, as grandes dádivas que Deus já fez em nossas vidas. E que isso possa nos dar, então, força. Isso possa nos dar vigor. Isso possa nos dar o sustento emocional para vencer as lutas e vencer os sofrimentos. Jó usou essa estratégia. E que essa estratégia também possa ser usado por cada um de nós. Que o nosso sofrimento, possa ser amenizado a partir do cuidado com a nossa mente, ou incluindo também o cuidado com a nossa mente, e que, para tanto, Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça, porque sabemos que às vezes é aqui que tudo começa, é aqui que as batalhas nos derrubam, mas que nós possamos fazer como Jó, como Jeremias nos orienta, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e nos fortalecer diante do sofrimento. Eu quero orar por você, quero orar pelas nossas vidas, quero colocar diante do Senhor os nossos corações e pedir ao Pai que esteja nos fortalecendo e que o cuidado com a mente seja um instrumento importante, poderoso, para nos ajudar, para nos auxiliar aí diante dos desafios, do sofrimento, da dor, daquilo que nós nos deparamos diariamente na nossa trajetória. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por mais um exemplo que esse homem espetacular deixa para cada um de nós, Pai querido. Muito obrigado porque o Teu servo Jó, de fato, é alguém que merece o nosso respeito, o nosso amor, a nossa admiração, Pai querido. Diante de um cenário de sofrimento agudo, tão agudo como o Teu servo estava passando, assentado numa pilha de cinzas, raspando o seu corpo, ó Deus, ferido com cacos de telha, sendo ali questionado pelos seus amigos, amaldiçoado, ó Deus, pela sua esposa, mas mesmo assim, percebemos, ó Deus, no coração de Jó, uma relação tão íntima com o Senhor, que as suas lições para amenizar o sofrimento servem para nós também como um bálsamo
diante, ó Deus, das nossas lutas. Muito obrigado porque vimos na semana passada que podemos amenizar o sofrimento adorando o Teu nome, buscando a Tua face e adoração, ou seja, cada vez mais intimidade contigo, como Teu servo Jó fez. E hoje vimos também, ó Deus, a necessidade de amenizar o nosso sofrimento a partir, ó Deus, da nossa mente, a partir, ó Deus, do nosso entendimento, a partir, ó Deus, daquilo que está, ó Deus, na nossa mente em relação a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e em nós. Esse equilíbrio, para que nos momentos de dificuldade, nós não possamos apenas nos apegar às dificuldades, mas que nós possamos também, nos momentos de dificuldade, de lutas, lembrar de quantas vezes o Senhor nos ajudou, de quantas vezes o Senhor cuidou de nós, de quantas vezes o Senhor derramou bênçãos sobre as nossas vidas. Deixa nossas mentes, ó Deus, ligadas no Senhor. Aguça o nosso pensamento e ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá força, aquilo, ó Deus, que nos dá motivação para continuar avançando. Jó poderia, naquele momento, já diante de tantas dores, desistir, mas nós percebemos que há na sua mente um entendimento claro de que precisava se manter ligado na presença do Senhor. Muito obrigado, então, por mais essa noite, por mais essa lição. E se há entre nós, ó Deus, queridos nossos, que talvez a sua mente, o seu coração, nessa noite está abalado diante de sofrimentos, de dores, a começar de mim, Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma restauração, um renovo, a olhar, ó Deus, para o Senhor, por tantas coisas que o Senhor fez e continua fazendo por nós. E que as tribulações, as lutas, as dores desse tempo não se comparam com a glória, com o amor, com o cuidado, com as bênçãos que o Senhor já tem derramado aqui e que continuará derramando, ó Deus, em nossas vidas ao longo de toda a eternidade. Ajuda-nos então a ter essa visão e que a nossa mente possa ser fortalecida e seja aguçado, ó Deus, neste propósito de, diante do Senhor, buscar de fato se fortalecer e fugir, ó Deus, do desânimo, fugir, ó Deus, da negatividade, fugir, ó Pai, do abatimento, mas que sempre haja em nossas mentes tudo aquilo que traga à memória o que nos dá esperança. Ajuda-nos nessa caminhada. Muito obrigado por essa noite. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. É a oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Dê a cada um dos queridos um restante de noite abençoada e que o Senhor esteja cuidando da sua vida, cuidando da sua mente, fortalecendo, a sua mente, para que diante das batalhas do dia a dia, das lutas do dia a dia, você possa fazer como Jó, trazer sempre à memória aquilo que te dá esperança. Nós vamos encerrar esse culto com uma canção cujo tema é essa paz que eu sinto em minha alma, Porque às vezes a paz que nós sentimos em nossa alma não é porque tudo vai bem, mas é porque nós temos um Senhor que tem cuidado, diariamente, em cada momento de cada um de nós. Louve o Senhor com essa canção, adore ao Senhor com essa canção e não saia daqui, desse culto, sem adorar essa canção e a ficar até a última palavra, a última estrofe, e de fato declarando isso na sua vida, não só como uma canção, mas como uma oração, de entrega, de regozijo diante do Senhor. Deus abençoe a todos, um restante de semana abençoada. Quero convidar as mulheres, para estarem amanhã no encontro especial com as mulheres pelo aplicativo Google Meet. Mulheres, estejam presentes, aproveitem, Tenho certeza que será um encontro abençoador, aonde mais uma vez o Senhor estará falando especialmente a cada uma de vocês. Deus abençoe a todos e até domingo, se assim Deus permitir, às 10 e às 19, ainda 100% online, não é isso? Nesse mês de julho, e que o Senhor então nos abençoe e nos guarde. Fiquem na paz. Essa paz que sinto em minha alma.
amo, ó meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por estás, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por estás, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e turviar, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio porque estás, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio porque estás, alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guio por estás, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor.